aqui algumas questões relacionadas à carreira. Bom, nossa carreira, então, de ensino básico, técnico e tecnológico, né, ela pertence a um conjunto a partir, né, pela lei 12.772 de 2012, ela estabelece as diferenças dentro das carreiras do magistério federal, qual que é a particularidade da tal IBTT, tá bom? Então, a gente ainda que acompanha o magistério superior, que é das universidades, né, em termos de remuneração, de progressão, etc., a gente tem uma denominação própria dentro dessa lei, né? Bom, a nossa carreira, ela é dividida o plano de carreira, né, é dividido em 13 níveis, né, sendo 4 classes mais o professor titular, né? Então, para quem está mais familiarizado com a universidade, o nosso nível 1, o nosso classe 1 é de auxiliar na universidade, ela tem 2 níveis, né? O professor assistente na universidade é o nosso D2, que também tem 2 classes, que tem 2 níveis, desculpa. O professor adjunto seria o D3, que aí tem 4 classes, e não só 2. E o associado, que é o nosso D4, que também são 4 classes. E o topo da carreira seria o professor titular, né, que seria a última fase. Pronto, acho que agora vocês já estão vendo a projeção, né? Bom, os tipos os tipos de regime de trabalho, né? A gente pode trabalhar em 20 horas, sem dedicação exclusiva, né? 40 horas também sem dedicação exclusiva, e as 40 horas com dedicação exclusiva. Então, tem esses 3 tipos de regime atualmente, ainda que a grande parte dos docentes seja hoje 40 horas com dedicação exclusiva, a gente tem situações de 40 horas sem e 20 horas também sem. E depois a gente vai entender por que é importante essa diferenciação. Bom, sobre as nomenclaturas, né? Como se dá o desenvolvimento dessa carreira, né? Lembrando que o plano de carreira, o objetivo dele é incentivar que a pessoa permaneça na carreira, né? Então, a ideia é que você tenha aumentos salariais, né? Incentivos ao longo da carreira para você se dedicar àquilo e permanecer, porque a gente sabe que alguém familiarizado e dominando o seu ofício, né, tende a ser um profissional melhor, né? Então, a gente tem a progressão, que é quando você passa de um nível para o outro, né? Então, a cada 2 anos a gente progride, mas quando a gente muda de classe, a gente chama de promoção. Então, quando passa do D1 para o D2, aí muda o nome para promoção, tá? Do D2 para o D3, assim em diante, tá? O nosso interstício, que é o tempo que a gente tem que esperar para poder progredir, é de 24 meses, né? E a gente tem um gatilho ali chamado aceleração, a aceleração da promoção, que é quando você, terminado o seu estágio probatório, se você tem mestrado ou doutorado, você pula do nível que você tiver para o D3, né? Para a classe D3, nível 1. Desculpa, que já seria o nosso nível 5, né? Então é como se você pulasse para o nível 5 atualmente, tá? Depois, isso é importante porque o governo está propondo uma alteração nisso, a gente precisa entender. Um pré-requisito hoje para chegar à classe de titular é a titulação de doutorado, então você tem que, além de ter doutorado, né, você tem que fazer um memorial ou defender uma tese, né? Isso também está sendo debatido, foi debatido nos GTs e a proposta em relação à alteração disso. E o que a gente chama de STEP, né, que todo mundo, que é o que talvez mais confunda nas tabelas e tudo, o STEP é aquela porcentagem que você tem de aumento salarial quando você progride de um nível para outro, né? E aí isso é importante porque os nossos STEPs, eu vou mostrar para vocês, eles são diferentes de um nível para outro, né? Eles não são padronizados, né? Bom, como funciona a nossa remuneração, então? A gente tem o nosso vencimento base, né, com a titulação, né, ou RSC, no nosso caso aqui, da IBTT, né, que o magistério superior não tem, né, e que os tais também, na última vez na mesa de negociação, o governo se comprometeu a implementar, né? Então, o nosso vencimento base e a retribuição por titulação compõem o nosso salário além dos auxílios, né? Ou então o RSC, que é o reconhecimento de saberes e competências, que acho que aí eu não preciso explicar, porque imagino que quase, se não 100%, né, quase 100% dos nossos colegas sabem o que é.
Pode passar o slide. Bom, como que se estrutura a nossa, como se monta, né, a nossa remuneração? Ela se dá, a gente tem como base de referência o docente 20 horas, sem dedicação exclusiva, né? E já vou explicar por que isso é importante, porque a remuneração do 40 horas hoje é o de 20 horas, que é a nossa base de referência, mais 40%, tá? E o 40 horas de dedicação exclusiva é o 20 horas mais 100%, tá bom? Então, hoje, o salário do 40 horas de dedicação exclusiva é o dobro dos 20 horas, que é a base, é a referência para quando a gente vai dar um reajuste, né? Vai ter algum tipo de reajuste. Claro que o reajuste, como é porcentagem, ele vai se equiparar em toda a base salarial. Vai mudar, a gente vai ter uma mudança, vai ter diferentes reajustes, que o governo coloca aquelas tabelas e todas, porque a proposta é que o STEP mude, tá? Então, isso altera, no fim das contas, a conta para saber quanto seu salário nominal aumentou, tá? Bom, a gente tem uma outra questão que confunde muito, que é bom entender, que dentro da remuneração, dentro dos diferentes regimes, você tem uma porcentagem a mais para a sua qualificação. Então, quanto mais qualificado, né, em termos de titulação, maior o seu salário. Quando você é 20 horas e você tem um aperfeiçoamento, você tem um acréscimo de 5% no salário. Se você é especialista, é 10%. Se você é mestre, 25%. E se é doutor ou doutora, 57,5%. Quando é 40 horas, essa porcentagem é um pouco maior. Então, aperfeiçoamento é 7,5%, especialista 15%, mestre, mestra 37,5%, doutor, doutora 86,3%. E quando você é 40 horas de dedicação exclusiva, tem uma porcentagem ainda maior. Então, se você tem aperfeiçoamento, né, são 10% a mais. Se você é especialista ou tem RCC de especialista, 20%, mestre 50% e doutor 115%. Tá? Então, isso costuma confundir muito e, inclusive, uma das propostas, a gente vai mostrar mais adiante, é de que exista uma isonomia entre os diferentes regimes. Tá bom? Essa era a nossa proposta inicial e que eu já vou apresentar para vocês. Bom, quais são os nossos steps hoje? No slide seguinte aí. Pode passar 2 slides. Isso, aí foi a remuneração que eu falei, então as diferentes porcentagens entre os diferentes regimes. E aí pode passar para o seguinte, que são os steps, né? Que é outra coisa que mudou muito nas propostas e contrapropostas, mas esse aqui é a nosso step atual. Então, quando você sai do nosso primeiro nível para o segundo, você tem um acréscimo de 5%, né? Se você conseguir fazer a progressão. Geralmente, quando você está há 2 anos, você progride, mas quando você termina o estágio probatório, a gente acelera, né? Quem tem mestrado e doutorado, e aí vai para o D3N1. Então, esses steps que tem aqui de 5, depois 5,5, 5, 5,5, 4, 4, 4, etc., eles, para quem vai progredir, para quem vai acelerar do D1, N2 para o D2, D3, N1, esse step é cumulativo. Né? Então, isso é importante também porque o governo, na hora de negociar, está considerando isso reajuste para quem está no começo da carreira, e não é. Na verdade, é porque esse step, a pessoa acelera e aí o step acumula. Né? Então, a gente tem esses steps de 4%, que o governo, desde na primeira proposta, já propôs aumentar, né? E depois, por conta da greve, aumentou mais ainda. E a ideia é a gente caminhar para uma linearização, tá bom? Então, por isso que vocês vão ver que o de 25%, por exemplo, do D1, D4, N1, era 25% hoje, e a tendência é de diminuir ele para aumentar os outros. Mas fiquem tranquilos que isso não significa que quem está nessa fase da carreira vai perder salário, porque o step, como eu falei, é acumulativo. Então, se ele aumenta na base, para quem está lá em cima também vai aumentar, tá bom? Então, depois eu posso explicar isso com mais calma. Aqui no slide seguinte, talvez não dê para ver com detalhe, porque é uma tabela com todos os regimes, né, e todas as remunerações, mas ele é uma demonstração com os salários. Aí, obrigado, Davi. Aumentou aqui. Todos os salários, as porcentagens, tudo, de 20 horas, 40 horas e 40 horas DE. Tá bom? Então, depois, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês.
que tudo isso que eu estou explicando até agora é isso fragmentado, tá? Sem os números do salário nominal para vocês, para não confundir, tá? Aí depois vocês podem dar um pause aí, o Davi tá passando para vocês irem clicando, ok? Bom, um ponto importante. Então, basicamente é essa. Depois a gente pode abrir para dúvidas sobre a carreira. Sei que talvez tenha que dar uma lida com calma, né? De como que essas porcentagens, é muito porcentagem, né? Mas depois vocês podem ver com calma. Alguns pontos que foram importantes para a gente, né? Que foram pautas da nossa greve. É o que eu estou chamando de medidas de precarização da carreira, no slide seguinte, que é o controle de frequência e ponto para a IBTT. E aí a Elza vai mostrar para a gente que isso já conseguimos derrubar, né, finalmente, né, na negociação. A portaria 983, que aumenta a nossa carga horária de ensino, né, em detrimento da pesquisa e da extensão, que era uma pauta também essencial para os docentes. Dificuldades relacionadas à progressão, em relação à perda do prazo né, do exercício vencer e a gente não conseguir progredir, né, isso também já avançou de certa forma, que é a Instrução Normativa 66, né, mas ainda está em aberto, né, Elza, depois você pode entrar em detalhe, você tem que ficar atento. Dificuldades no processo de redistribuição, né, que foi imposto pelo governo Bolsonaro, da gente ter que acabar o estágio probatório para redistribuir, né, tem as limitações relacionadas a a porcentagem de servidores afastados para capacitação, também é uma questão que foi precarizando, e as perdas salariais de 2010 para cá. Né? A greve pautou em um determinado momento só de 2016 em diante, mas a verdade é que desde 2010 a gente está tendo corrosão salarial, né? Pela inflação subtraindo os reajustes. Né? Bom, tendo isso em vista, a gente já vem desde pelo menos 2022, né, mas mais intensamente 2023, discutindo alterações, né, já pensando em proposições de alteração na carreira, e a gente viu as discussões dos grupos de trabalho dos tais avançarem bastante, porque os tais já estavam com um acúmulo maior em relação ao debate da carreira, mas também o debate da carreira docente avançou, né? Nem todas as sessões conseguiram fazer grupos de trabalho, mas foi criado um grupo de trabalho nacional e os grupos de trabalho das sessões que foram debatendo, fazendo propostas e levando para o GT nacional, que por sua vez levava para a plenária nacional para ser debatido e aprovado. Então, por que isso é importante? Porque no meio da negociação muita gente apareceu, mas por que não faz isso? Por que não faz aquilo? E a ideia é entender aqui que, na verdade, isso teve os momentos em que isso foi debatido. Muitas dessas propostas que o pessoal queria colocar agora já foram colocadas e foram derrotadas em plenária, né? Então, foi discutida a questão do piso do Diese, né, o piso do magistério. Tudo isso foi debatido. A gente pode concordar ou não, mas foi decidido coletivamente, né, e votado, né? Então, teve muita gente que questionou, nossa, mas eu propus isso aqui não tá. Mas é porque provavelmente o que você propôs foi levado à plena e não vingou. Então, construir uma proposta que envolva salário, as porcentagens na progressão, os steps, etc., é muito complexo. Então, quando você mexe numa coisinha, muda todas as outras. Né? Então, a gente ficou um pouco rígido justamente porque se a gente mexesse qualquer coisa, poderia prejudicar toda a carreira que a gente construiu e até ter perda salarial, dependendo do que a gente resolvesse mexer. Tá? Então, esse processo foi sendo construído pela base, né? E a ideia é que ele continue sendo assim mesmo quando essa greve acabar, né, que a gente continue debatendo e pensando em melhorias, porque muitas das pautas que a gente reivindicou, o governo ainda não aceitou e muitas a gente vai ter que mudar porque aceitamos outras. Né? Então, isso é importante entender. Elza, você quer que eu entre na nossa construção da nossa primeira proposta? Ou você quer emendar nisso? Você Posso? Sabe, se você quiser fazer a construção da primeira proposta, ainda tem tempo. Ah, beleza. Então, só para ficar claro, qual era... Ótimo. Então, vou falar só dessa primeira, porque ela foi alterada, né? Mas foi o que a gente construiu nessas discussões, né?
Então, no dia 1º de agosto, né, foi protocolada essa proposta, que a gente pedia que houvesse uma carreira única de magistério federal, que não houvesse essa distinção entre o magistério superior e a IBTT, né, guardado algumas particularidades, mas que não houvesse essa diferenciação, a princípio, né. O fim das classes, né, do que seria D1, D2, D3, e a gente ficasse apenas com 13 níveis, sendo que o titular seria o 13º, não seria vamos dizer assim, um nível especial, mas fosse mais um nível que você progride, né, quando você completa o interstício de 2 anos, do 12º para o 13º. A proposta era de uma linearização do STEP de 5%, então hoje o que é 4, 4,5, 5, 5,5, 10, fosse tudo 5, né? Mas é importante entender que não é hoje mudar tudo para 5, a gente teria perda salarial, né? O tudo para 5 significava que a gente estava considerando, né, as porcentagens aumentarem, como eu falei que como a base é aos 20 horas, seria, por exemplo, doutor, desculpa, dedicação exclusiva, 40 horas seria 210%, né? Então, a gente precisa entender todo o conjunto da proposta, tá? Então, step linear de 5%, o fim da classe titular, já falei, e a aceleração automática, né? Se você for especialista já para o 3º nível, se você é mestre ou doutor, já pularia para o 5º nível, não precisaria esperar o estágio probatório acabar, tá? O 20 horas seguiria sendo a nossa referência, mas o 40 horas receberia não 40% dos 20, mas 100%, então dobraria o salário do 40 horas em relação ao 20 horas, e o 20 horas de dedicação exclusiva receberia 210% do que o 20 horas recebe, né? E hoje é de 100%, tá bom? O nosso interstício, que hoje é de 2 anos, né? 24 meses para você progredir, a gente pedia que fosse de 12 meses, né? Então a gente progrediria a cada 2 anos, né? A cada 1 ano, desculpa, então chegaria no topo da carreira, né? Mais rápido. E a isonomia da retribuição por titulação, ou RSC, entre os diferentes regimes, como eu falei. Então, seria aperfeiçoamento 45%, especialização 50%, mestrado 75% e doutorado 115%, independente se você é 20 horas, 40 horas DE ou 40 horas sem DE. Tá? Como eu falei para vocês, cada regime tem uma porcentagem diferente hoje, a ideia era padronizar. E pode pular, já pular uns 2 slides aí, Davi. Isso aí que eu estou descrevendo. E aqui a tabela a nossa primeira tabela de proposta com todo esse conjunto de ideias que eu coloquei para vocês, mais a recomposição salarial, né, de 2010 em diante. Tá bom? Então depois vocês podem ver com calma as porcentagens apadronizadas, 45, 50, 75, 115 para o diferente qualificação, e os 100% para 40 horas e o 210% para 40 horas DE. Bom, a partir daí essa proposta foi sendo alterada, principalmente porque por uma certa imposição do governo, mas também por uma articulação política nossa de unificar a proposta com o Andes, né? E a gente acabou excluindo alguns pontos para conseguir chegar no consenso, né? Um deles, por exemplo, foi o interstício de 1 ano, né? O Andes era contra, a gente recuou, deixou guardado, porque é uma ideia de uma luta futura, mas para essa greve especificamente, nesse momento de articulação com o Andes, a gente cedeu alguns pontos, eles cederam outros. Então, a gente manteve os 13 níveis, né, excluindo as classes, eles aceitaram, né, tirar o titular como um ponto específico, mas como sendo o 13º nível, né? O STEP de 5%, né, padronizado também, a reivindicação de que o ingresso na carreira se daria, né, exclusivamente por concurso público. Depois vocês podem ver, quem quiser também me pedir esse ofício em que unificava as propostas, né? A isonomia dos RTs também, uma coisa que a gente tinha posto, que eu acabei de falar, né? E alteração do decreto 1590, né, que dispensa do controle de frequência, que ela previa já desde 95 que o magistério superior não batesse ponto,
mas como a lei era anterior à NBTT, que é de 2012, né, não ficava explícito que para a gente também não deveria haver ponto, né? E aí, inclusive, isso foi já uma vitória nossa, tá bom? E a revogação da portaria 983, né? E da Instrução Normativa 66. Bom, reabertura da janela de adesão das demais carreiras para a nossa carreira, né? Das carreiras extintas e atípicas, né? Assim como, que são poucos casos, mas existem alguns docentes nessa situação, né? Das carreiras anteriores, a 2012. E a possibilidade de migração de quem trabalha, de quem está vinculado às escolas militares, né, no Ministério da Defesa, para o Ministério da Educação. Tá? Então, de forma bem breve, essa foi a nossa primeira proposta, que unificada com o Andes, já rebaixando alguns pontos, né, que a gente colocou na mesa de negociação. Pronto, acho que eu vou parar por aqui, Elza, e passar a bola para você. Depois, qualquer coisa, a gente faz um bate-bola, né? Porque aí eu entraria na primeira proposta do governo, né? Depois eu entrar na nossa contraproposta, assim, quer dizer, na nossa rejeição a essa proposta, e depois a segunda proposta do governo, que é a atual, né? Valeu, obrigado, gente. Eu fico aqui também para as dúvidas. Ok. Obrigado, Theo. Antes da gente passar para a professora Elza, eu gostaria de pedir para quem está assistindo a nossa live que curta, compartilhe, e quem ainda não fez inscrição no nosso canal, aproveite e faça inscrição no nosso canal, que isso ajuda a divulgar nossas atividades e a promover na internet. É com você, professora Elza. Pronto. Vou pedir só ajuda com vocês para projetar aqui um slide rápido, né, que é para a gente poder dar uma visualizada. Eu vou compartilhar minha tela aqui, aí vocês compartilham, não é isso? Pronto. Então, deixa eu ver, compartilhar aqui com vocês. Primeiro, boa tarde a todas, a todos e a todos, né? Eu me chamo Elza Raquel, como foi dito aqui. Vou começar com a aula de descrição, porque eu acho que é preciso sempre, né? Eu sou uma mulher negra, de 38 anos, estou com cabelo até o ombro, com um penacho vermelho, né? Esse penacho com traços indígenas, e estou usando uma blusa preta e com cabelo solto, e estou usando, não estou usando maquiagem, exceto um batom, tá? Então, começar aí com essa discussão. A segunda, né, estou compartilhando aqui a tela, o anfitrião, eu estou tentando compartilhar, mas ele disse que o anfitrião desabilitou esse compartilhamento. Aí eu não sei se eu consigo compartilhar ou se eu envio aqui para vocês. Como é que vocês preferem? Né? Deixa eu ver aqui na live. Como é que vocês preferem? Se vocês preferem, pronto, eu estou tentando compartilhar, habilitar aqui, pronto. Janela, agora compartilhar. Acho que estão todos vendo, visualizando. Perfeito agora, obrigado. Perfeito, está compartilhando, vou dar uma olhada aqui no YouTube, está dando um delayzinho para poder ver se está todo mundo compartilhando bem direitinho a tela. Todos vendo, né? Ok. Aqui, tá? Compartilhamento. Pronto, vou passando e acredito que as pessoas vão vendo. Não é isso? Agora compartilhou, está perfeito. Pronto, compartilhou, né? Então, o Theo adiantou uma série de questões importantes que a gente precisava discutir acerca disso. Então, e vou adiante, então, fazendo esse compartilhamento, e aí vocês vão me avisando que se estão conseguindo visualizar bem ou se não estão conseguindo visualizar, tá? Vou lá. Pronto. Primeiro, como o Theo já explicou para vocês, a gente passou por uma série de discussões, né, desde o GT Carreira até o presente momento, tá? Então, muita coisa que aconteceu, foram muitas proposições,
No primeiro GT Carreira, a gente fizemos um fórum para receber várias discussões de carreira. Haviam discussões que, inclusive, não eram de carreira, mas que eram interessantes para a CND. E nós fomos fazendo essa triagem. A partir dessa triagem, nós fizemos um documento e enviamos novamente para que as bases pudessem discutir e trazer essas discussões. Né? E isso no GT seguinte. Então, o GT Carreira, que aconteceu em maio do ano passado, em junho do ano passado, ele teve essa dinâmica de ir às bases, de voltar das bases, de fazermos uma seleção de umas triagens, mas não parou por aí. Nós fomos para várias plenárias, né, até nós conseguirmos chegar a uma discussão geral e a um determinante geral sobre como era e o que poderia ser trabalhado nessas questões. É importante ressaltar também que durante o GT Carreira, até um determinado momento, nós dialogamos com alguns princípios que poderiam valer tanto para a carreira TAI como para a carreira docente, tá? Princípios em comum, que naquele momento se acreditava que era para fortalecer o ensino básico técnico-tecnológico e as carreiras do ensino básico técnico-tecnológico da Rede Federal Tecnológica. Uma outra coisa que eu acho que a gente também precisa entender é que quando nós, na discussão de carreira, não existe só o MS, não existe só o EBTT, não existe só o Magistério Superior e o Ensino Básico Técnico-Tecnológico. Inclusive, na Rede Federal Tecnológica, que compõe o Sinasef, nós temos a EBTT, nós temos a MS, temos sim uma seção inteira ligada de MS, mas nós temos ainda outras carreiras. Vou dar um exemplo. Nós temos carreiras extintas, carreiras atípicas, né? Carreiras que não existem mais, que são as extintas, e algumas carreiras que elas têm outro formato, né? E ainda professores de outro formato de carreira ao longo da trajetória da Rede Federal Tecnológica. A gente precisa lembrar que antes de nós termos IF, antes de sermos a nossa lei do ensino básico técnico e tecnológico, nós tivemos outras formações e outras formas da Rede Federal Tecnológica, e isso geraram carreiras distintas também. Então, a gente tem gente ainda também dessas carreiras. Nós temos carreiras dos ex-territórios, que fazem parte da nossa carreira. Nós temos as carreiras das instituições de ensino ligadas ao Ministério da Defesa. Isso mesmo, nós não temos carreiras só dentro do MEC, nós temos carreiras dentro do Ministério da Defesa. São instituições de ensino, elas pertencem também à dinâmica do Sinasef. Isso é importante porque, como o Theo mencionou aqui agora há pouco, ao discutir, fazermos uma proposta de carreira, nós não só discutimos como antes, né, e a carreira do MS, que também faz parte da gente, assim como o Andes também tem a carreira EBTT, nas escolas de aplicação, em alguns espaços que estão dentro da universidade, o Andes também tem carreiras EBTT. E temos as nossas carreiras atípicas. E isso é importante porque a gente, na hora da defesa, a gente defende, e na hora da primeira proposta, né, nós protocolamos essa série de questões. Então, a carreira que foi aprovada por Malha, naquele momento, tinha como vencimento básico de referência da carreira docente o nível 1, que é o T20, com base nas recuperações das perdas salariais de 1º de julho de 2010 até 31 de julho de 2023. Tá? E aí mantinha essa discussão de STEP constante e STEP linear. Tá? E aí isso é importante porque a gente já estava falando de uma estruturação de carreira. Então, o que é essa? E para esse STEP constante, tá? Que é um dos componentes, ele que estabelece a progressão por mérito profissional por meio de avaliações que são periódicas do desempenho, considerando como critérios, né? E aí há nessa discussão, quais são esses critérios? Quais são esses módulos? O que a gente tem hoje no desenvolvimento da BTT? Como o Theo disse, eu não vou me repetir em relação a isso, tá? É só para a gente entender um pouquinho o que acontece e por que a gente foi fazendo essa variante. As específicas que a gente vai trabalhar agora da carreira do magistério, do ensino básico, técnico, tecnológico, tá? A gente tem esses steps hoje, eles dão 2 saltos. Ele tem saltos e ele tem... que a gente vai chamar, a gente tem a progressão e nós temos a promoção, como o Theo disse. E nós fomos atrás de fazer uma discussão acerca disso. Por quê? Né? Porque a gente vai ver dentro desse espaço, né, e aí a gente vê isso muito forte, que nós temos hoje
de maneira geral, né, o que nós temos, de maneira geral, é que a gente tem um nosso maior salto se dá mais perto do fim da carreira, né? E isso não seria um problema se hoje nós não tivéssemos uma reforma da Previdência, né, que o cálculo da nossa aposentadoria modificou. Então, hoje, quando a gente tinha antes uma carreira que você tinha um salto mais próximo do final da carreira, a gente não teria tantos problemas. Mas agora, né, com a reforma da Previdência, nós temos um menor impacto no cálculo da aposentadoria, porque ele vai avaliar no cálculo da aposentadoria esse coeficiente. Então, o que aconteceu de mudança? O que aconteceu a partir dessa reforma da Previdência? Nós percebemos que precisava pegar esses 25% e antecipar parte desses ganhos para mais cedo na nossa carreira. Mas não como saltos, tá? Mas a partir de uma ideia progressiva, como o Theo falou aí, de linearização. Então, foi essa a discussão que se colocou naquele momento, quando a gente estava discutindo a questão da carreira. Né? E aí, a partir de quê? De 13 padrões de vencimento, certo? E percentuais que seriam iguais, né? Esses percentuais, a ideia é que você subisse nessa carreira com os mesmos critérios até chegar ao topo da carreira, tá? Na nossa carreira atual, a gente tem a divisão de classes, e lá em cima você tem, como o Theo colocou, a ideia do título de doutor. Então, você precisa da classe titular. E na classe titular tem que ter o doutorado, mas tem que ter também, isso foi fruto de greves, de lutas anteriores, para passar por um memorial, uma defesa de memorial. Ele não existia. Não existia, era até o topo da carreira, e depois foi o titular, né, nesse sentido. Tá? Assim como nós também temos como conquista a dedicação exclusiva. Então, o que nós tínhamos aí de aprovação? A relação salarial proporcional entre o regime de 40 e 20, onde o 20 é menor do que o 40, e tendo em vista que também é um acréscimo, que precisa de uma outra questão, é um outro regime de trabalho, especificamente, né, das demandas da carreira docente, e que aí a gente pode entrar em outra discussão em outro momento, né, se isso é com os tais, né, se há aí uma demanda de dedicação exclusiva para os tais, mas por enquanto é na carreira docente, um acréscimo de 55% sobre o padrão de vencimento, tá? Usando como referência os 20 horas. Todas essas documentações dessa construção estão lá no site da CND, no site do Sinasef e na aba da CND. Então, você pode encontrar cada uma dessas documentações e cada um desses movimentos, certo? E também a relação por titulação e quanto na verdade, os percentuais de titulação. Veja, a nossa lei atual, ela tem aí uma discussão que nós temos, né? 5, tá? E aí vai variar, né? Dos 20 horas é 5 para aperfeiçoamento, 10 para especialização, 25 para mestrado, 58 para o doutorado. A nossa proposta para os 20 horas era 10 para aperfeiçoação, 10 para aperfeiçoamento, 30 para especialização, 52 para o mestrado e 115 para o doutorado. E olha, vejam, nós padronizamos. Então, independente de você ser 20 horas, 40 horas ou 40 horas DE, seria 10, 30, 52, 115, tá? Hoje, nós temos uma variação diferenciada a partir da lei dessas discussões. Para vocês visualizarem melhor qual era a nossa proposta, tá? Aí você tem como foi na lei de 87, né? Como era a divisão. Tem gente ainda, inclusive, que trabalha com A, B, C, D, E e o suplementar e depois o S, né? E depois a titularidade, tá? Você tem a lei de 2008 e aí você já tem na lei de 2012, como a gente hoje já tem os 13 níveis dividido em classes, tá? Onde você tem a classe a AD1, AD2, AD3, AD4 e o titular, tá bom? Então, essa é a nossa estrutura. E qual era a estrutura proposta? Era essas 13. Vou pular isso aqui, porque, como o Theo já falou, não precisa a gente estar fazendo essa discussão, assim como dos 7 pontos, mas se vocês quiserem, a gente faz. Quando formos na hora de unificar,
tá? As duas proposições, né? Ou melhor dizendo, de protocolar, nós vimos que tínhamos questões que não conseguiríamos conciliar. Então, a gente protocolou as duas, tá? E são posturas diferentes. Vou dar aqui alguns exemplos. Em relação à carreira, o Andes mantém, o Sinasef mantém a carreira atual. O Andes já tem uma discussão sobre a carreira do magistério federal, né? Já tem uma proposta, já tem uma discussão em relação a isso, tá? Com relação aos cargos, né? Você já tem uma discussão no Andes, que talvez já apareça no congresso dele agora novamente, essa discussão do cargo único, né, do magistério federal. Já com relação ao ingresso de carreira, nós temos um ingresso de carreira pelo EBTT que o Sinasef defende que seja exclusivamente mediante habilitação em concurso público, tá? Onde todo mundo comece com o nível 1, e quem tiver ou passar a ter o título de especialista, mestre, doutor, aí vai ter aceleração para ir para o nível 3 e para o nível 5, né? Se tiver 3, se tiver mestrado, enfim, 5 se tiver doutorado, e assim vai. Já a proposta do Andes era, e aí a gente conseguiu chegar a um consenso, inclusive, nessa questão do ingresso de carreira, ele foi para os 7 pontos, o ingresso da carreira do professor dá-se por mediante habilitação em concurso público, somente podendo ocorrer no nível remuneratório número 1, tá? Então, aí vocês já começam a perceber as diferenciações. Nós trazemos a discussão do aperfeiçoamento, por exemplo, se eu pegar a restituição por titulação, né? 45, 50, 75 e 115. Ele pegava 75, 18, 35,7 e 75. Então, haviam essas diferenciações, né, dentro dessas carreiras, da remuneração, né, das formas da aceleração. Por exemplo, a gente já tem uma discussão explícita sobre a aceleração que acontece na entrada conforme a titulação, e não depois dos 3 anos. Essa é a proposta do Sinasef. Tá? E existiam questões em comum, né? A carreira, por exemplo, os 13 padrões de vencimento. Existem questões que a gente não conseguiu conciliar. Por exemplo, o interstício. Para nós, a gente propôs de 12 meses, né? Para eles foram de 24 meses. Então, a gente concilia STEP, mas a gente não concilia a ideia dos interstícios, tá? Então, são alguns dos elementos que estavam diferenciação ali nessa discussão. Então, vocês podem dar uma olhada de maneira tranquila. Nesse documento, a gente tem esse documento para que vocês possam conhecer. Então, nós fomos, a partir de então, nós fizemos os 7 pontos, né? E aí, nesses 7 pontos, é importante dizer que o governo pediu 5, nós acrescentamos mais 2, e desses 7 pontos nós acrescentamos mais 2 por uma questão de nós trazermos na nossa tabela várias pautas não remuneratórias, certo? Então, isso é uma das questões que estavam ali sendo discutidas, que estavam ali sendo propostas, ok? Tá pedindo para atualizar o meu slide, mas é porque eu estou controlando e estou fazendo, mas dá um delay, tá? Peço desculpas aí a vocês. Não sei se eu consigo fazer esse controle aqui. Não sei se vocês estão conseguindo, né? Mas eu estou controlando aqui, no meu eu estou mudando. Eu espero que no de vocês também esteja mudando. Tá? Tá tudo ok aí? Basta você adiantar no seu aplicado a barra de tempo. Cadê? Aplicada a barra de tempo. Não estou conseguindo. Mas tá fazendo a mudança, correto? Para vocês? Tá? Theo, Correia, vocês conseguem visualizar? Para mim tá sim, eu estou acompanhando no YouTube também. Parece que tá normal. Ah, tá. Então pronto. Porque foi dito aqui, eu fiquei na dúvida, tá? Então, o que acontece, certo? Nessas discussões, né? Ou nessa estrutura. Nós tínhamos, portanto, 7 princípios, como foi dito aqui, e dentro desses 7 princípios, nós trouxemos pautas não remuneratórias, né? Que são importantes. Nós trouxemos aquilo que era consenso entre os dois, mas veja, nós fizemos isso porque não tinha avanço ainda. Nós estávamos... Essa discussão sobre carreira docente, ela precede a greve. Nós tínhamos uma mesa que discutia só reajuste, na mesa permanente, né, onde estavam todas as carreiras do funcionalismo público. Nós tínhamos o FUNASEF por 2 fóruns, nós do Sinasef participamos por meio de 2 fóruns, o FUNASEF e o FUNACAT,
tá? O FONASEF tem 20 entidades, estava com essa discussão sobre reajuste lá, tá? Lá na discussão sobre a mesa permanente. E nós tínhamos as discussões do revogaço lá na mesa permanente. Todos nós surpreendidos em fevereiro com a discussão de reajuste de 0%, né? E isso encadeou a nossa greve, né? Junto com o não avanço de algumas outras discussões. Tá? A partir do avanço da greve, nós também tivemos uma outra configuração das mesas. Como vocês se lembram, nós assinamos um termo de compromisso, e nesse termo de compromisso nós recebemos o auxílio à alimentação, o auxílio de assistência creche, né? E nós tivemos o auxílio de saúde suplementar. Em contrapartida, as discussões que estavam em reajuste, o governo acordou com todas aquelas instituições que até junho ele abriria as mesas das que não estavam abertas ainda, tá? E o que não é o nosso caso, porque a gente já estava aberta, a gente ia discutir, trazer para a mesa de carreira as discussões sobre reajuste, né? Nós já tínhamos uma mesa específica e temporária de carreira, separada, carreira docente e carreira time, que elas estavam acontecendo mais ou menos no mesmo prazo. E a partir dessa modificação, nós tivemos o adiantar desta mesa, né, que estava aí programada para ser bem a posteriori. O que acontece? Nós tivemos essa discussão e aí sim nós passamos a ter dentro do contexto da greve, nós passamos a ter uma resposta, nós passamos a ter uma devolutiva que até então nós não tínhamos tido. Tá? Nós tínhamos apenas essas discussões onde a gente apresentava as propostas, apresentou a proposta do ANS, apresentou a proposta do Sinasef, discutiu-se a proposta, tirou-se dúvidas sobre essa proposta, foi pedido esse elo de ligação com esses 5, nós trouxemos 7, porque nós trouxemos impactos não orçamentários dentro deles, né, uma questão específica, que é a janela de adesão das carreiras atípicas ou extintas, e dentro dele a discussão sobre as instituições do ensino ligadas ao Ministério da Defesa. E com o contexto da greve, na quarta rodada, que aconteceu em abril de 2024, nós tivemos algumas respostas, tá? Respostas essas ligadas a, aquela discussão da mesa permanente veio para cá, veio para a mesa de carreira, tá? E aí agora foi se apresentado aqui, diferente do que havia se apresentado lá, 2 modificações. Tá? A primeira, que em janeiro, passaria de maio a janeiro os 9%, mas que em 2025, mas que em 2026 não seria lá os 4,5%, seria os 3,5%. Tá? Por quê? Porque houve esse adiantar. Lembrando que a gente faz, assim como o Theo colocou aqui logo no começo, né? Quando você puxa para frente, você está recebendo antes, os juros vão incidir sobre aquilo que você já vem recebendo. Assim como se você coloca mais para o início da carreira, o STEP ele vai incidindo, você vai subindo todas as carreiras, tá? Porque elas usam como referência aquele ponto de partida. Então, o que acontece nesse momento, né? Nós continuamos com 0% em quarta rodada. A gente veio com uma resposta de 0%, tá? De todos aqueles pontos que nós tínhamos, na quarta rodada, a gente só teve resposta de 4, tá? 3 dialogando com a gente e 1 dialogando com o Proinfes. Então, a discussão sobre reajuste, ela veio dialogando com o Proinfes, com a proposta do Proinfes, né? Enquanto as discussões de carreira, o STEP, né, veio dialogando com a gente, né, dizendo que não seria não teria mais uma linearidade agora, né, não teria essa discussão, mas avançaria para 4,5%, né? Não começaria esse processo. A progressão, que foi parcial, tá? Que é a nossa IN 66, ela que diz a uniformização dos entendimentos com relação à progressão funcional, aquilo que a gente precisa para progredir, certo? Então, ele falou que daria essa anulação dos efeitos resultantes da IN 66, mas com uma carência de 6 meses. Isso foi a quarta rodada, tá? Com relação ao controle de ponto, ele disse para a gente que a gente teria isso e teria uma discussão. E aí eles disseram que, como o controle de ponto, a discussão sobre ele também está na 983, a 983 precisaria ser mudada. Então, eles entenderam que existiria uma perda de objeto.
nós avisamos que a gente precisava de mais do que isso, porque as 14 horas mínimas também era um problema, tá? Então, não era só a perda do objeto do controle de frequência, mas também eram os outros itens da 983 que estavam aí com alguns desses problemas. E aí, dentro desse sistema e dentro dessa discussão, nós tivemos aí, portanto, várias negativas, né? A discussão sobre 13 níveis, tendo todos os critérios. A resposta foi não, só teve uma discussão especificamente sobre o STEP, aquele que estava em 4 para ir para 4,5 em 2005 e 5 em 2026. A discussão que a gente teve sobre a entrada, sobre a isonomia da RT, sobre a janela de adesão para o pessoal das carreiras extintas, atípicas, sobre as possibilidades de discussão acerca das demandas das instituições de ensino ligadas ao Ministério da Defesa, tudo isso foi não, tá? E com esses dois sims parciais, da progressão e do controle de ponto. Isso foi o pleito da quarta rodada, tá? Na quinta rodada, né, e aí a gente sempre está dialogando com esses 7 pontos, tá, que foram feitos entre o Andes e o Sinasef, nós continuamos recebendo alguns nãos, né? Os nãos permaneceram, mas a gente já teve alguns outros sims, e a gente teve avanços e retrocessos. Vou dar um exemplo, tá? E aí eu vou apresentar um pouco sobre essa discussão. Se manteve a discussão acerca da malha salarial, isto é, até agora, até o presente momento, até hoje, embora houvesse vários diálogos, a discussão sobre essa malha salarial, ela não tem praticamente alterações nessa questão do reajuste linear. O que você vai ter, e aí foi uma mudança, foi da alteração das estruturações do STEP, né, a discussão sobre reestruturação de carreira. Porque na quinta rodada, o governo trouxe a proposta de uma aglutinação das categorias e das classes iniciais, tá? Para que aqueles tivessem, na concepção do governo, uma maior atratividade e um reajuste nessa etapa, porque era uma demanda que a gente tem, que a carreira inicial ela precisa ser mais atrativa. Isso é uma demanda também nossa, é uma demanda de toda a carreira, né? A gente precisa de mais pessoas para isso. E nós temos uma discussão aí que é do valor inicial da carreira, que ele, devido a essas defasagens que nós tivemos no governo Temer e no governo Bolsonaro, aquilo que era bastante atrativo no começo, ele devido a esse congelamento, devido a esse problema, essa defasagem, passa a não ser tão atrativo. Aliás, passa a não ser muitas vezes tão atrativo, porque você vai encontrar aí no município ou discussões, né, em outras carreiras que não é a nossa lei, de forma mais atrativa, né? E aí é complicado para isso, inclusive. Essa discussão de outras carreiras e a gente não conseguir fazer com que a nossa carreira também seja atrativa, tá? Ele manteve a discussão sobre a controle de frequência, já não falou mais sobre a discussão sobre a 983, então, naquele momento, em abril, tá? A gente teve, desculpa, em abril não, né? A gente já foi em maio. Aqui foi no dia 19 de maio, peço até desculpas aí. No dia 19 de maio, a gente já teve uma outra, eles já trouxeram uma outra resposta e disse que não, a 983 não seria discutida, tá? Só o controle de frequência, a 983 não estaria em discussão, né? O que ele traria em discussão era somente essa questão da aglutinação das classes iniciais, né? E a alteração gradual dos steps. E nessa mesa, inclusive, foi uma modificação, a gente fez alguns cálculos para modificar, porque que não foi exatamente do jeito que nós tínhamos pedido, ou do que não foi do jeito que nós tínhamos proposto, a nossa contraproposta, e também não foi do jeito da proposta inicial que o governo tinha ao início da mesa. Nós dissemos que era muito complicado, que era preciso aumentar, né, a proposta que ele tinha feito. Então, o governo fez uma alteração, passando aí do 5,5 para o 6, tá? Em compensação, ele vai fazer já uma diminuição, uma redução no step lá em cima. Então, o que ele fez foi, aquilo que estava mais para o fim da carreira, ele traz para o começo da carreira, certo? Essa modificação do step, a gente passa a receber antes e subir um pouco mais, mas não foi incrementado no sentido de mais verbas nesse sentido. Então, quando a gente às vezes fica preocupado com a alteração do STEP, o problema não é a diminuição do STEP em si quando ele vem para o começo da carreira. O problema é o investimento que está sendo feito nisso, né? Porque isso vai com uma linearização, mas esse valor que vem, ou que asseguraria, nesse momento é interessante,
devido à atual conjugação, à atual forma da reforma da Previdência. Então, é uma lógica diferente daquela que nós tínhamos anteriormente, onde a gente ia consolidando e à medida que você ia se aprofundando na carreira, ela se tornava mais atrativa para você continuar na carreira por meio dos saltos, né? E aí agora, devido a essa lógica da aposentadoria, do coeficiente de aposentadoria, você ia receber de maneira mais estruturada ao longo, já que isso vai impactar no teu coeficiente. Tá? Isso é uma das questões que vai fazer essa modificação na estrutura como nós vemos a carreira. Então, qual foi a proposta ali da quinta rodada? Uma aglutinação das classes iniciais, uma retirada do controle de frequência BTT, a garantia da progressão e da promoção sem o prejuízo, mas com essa carência, só se fosse solicitado até 6 meses, quando atendido. E a alteração nos STEPs. Vou começar por essas duas, que ainda permanecem. A revisão da instrução normativa, nós, inclusive na última reunião, nós pedimos novamente, tá? E aí esse pedido foi feito pelo ANS, a gente está, inclusive, esperando essa resposta do MGI, né, até às 5 horas da tarde, por exemplo, de hoje. A gente pediu mais uma vez, sem carência. Mas o que foi ofertado, e lembrando que não houve mudança, e eu já discuti isso, da proposta da quinta rodada para a nossa proposta atual. O MGI estava lá como ouvinte, então ele não foi e não trouxe nenhuma proposta, tá? Então, nós temos aí uma revisão da instrução normativa 66, tá? Onde você tinha esses interstícios, né? Não há garantia, e a gente foi perguntar sobre isso, né? A gente vem sempre perguntando sobre as garantias para assegurar as perdas passadas e os saldos retroativos, se eles poderiam ser pagos, né? Até o momento, a gente não tem nenhuma garantia quanto a isso, e a gente continua pedindo. Em relação à alteração do decreto 1590, nós tínhamos a ideia de colocar no artigo 5º, no artigo 6º e no artigo 7º, onde tem magistério superior, colocar magistério federal, e aí, em relação a apenas, não é equiparação de carreiras, não é carreira única, como tem uma discussão já avançada sobre isso lá dentro do ANDES, do Magistério Federal. É uma discussão específica sobre o controle de frequência, tá? Essa equiparação só vale para isso, né? E aí nós tínhamos aqui naquele momento, na quinta rodada, que não teria a 983, né? Que ela seria discutida na mesa setorial de negociação com o Ministério da Educação. Nós dissemos não a isso, tá? Nós dissemos que nós não aceitaríamos discutir isso na mesa setorial de negociação, que nós iríamos discutir isso dentro do acordo, né? Ou seja, a partir da mesa específica e temporária de carreira docente. Isso que foi dito. E aí eu coloquei essa setinha para a gente lembrar daqui a pouco que vai ter uma mudança em relação a isso. Ainda nessa proposta, nós tivemos a aglutinação, a alteração dos STEPs. E como ficou essa alteração dos STEPs? Tá? Ficou a proposta do governo reduzir de 13 níveis para 10 níveis, alterando os STEPs, tá? Onde D3 e D4 passariam de 4 para 4,5 em 2025 e para 5 em 2026. Já lá no nível 4, que tem um step de 25, ele viria de 23,5 e 22,5. O que é isso? É aquilo que está lá no final da carreira, ele ser trazido para o topo, para o início da carreira, tá? Para você chegar antes, você recebe antes e eleva primeiro. E isso, como eu disse a vocês, devido a esse movimento, né, criado a partir das reformulações que a gente teve na relação com as aposentadorias, com as estruturações de carreira, tá? Quando se percebeu isso, se percebeu que ficaria uma carreira que criaria uma espécie de, o pessoal chama, né, de barriguinha, né? Ela ficaria achatada, a gente tinha medo do achatamento da carreira, e a gente discutiu isso, olha, a gente tem problemas aqui, né? Para ela, a nossa tendência é que ela seja linearizada, que ela seja progressiva, e aqui ela não está ficando. Então, isso pode ser prejudicial, e aí, tendo em vista isso, o nível 1 do D3, ele teria que passar de 5,5 para, e aí a gente fez um cálculo que seria o ideal, 6,5, e depois a gente até vem, talvez até 7. Mas na mesa a gente não conseguiu passar para isso, né? A gente conseguiu passar para 6, então havia essa redução, então não fica já tão linear, mas isso a gente averigou que não haveria uma diminuição, porque isso é inconstitucional dos salários e nem das discussões, é em cima disso, tá? Então, como é que ficaria para a gente entender a proposta do governo? Ok, agora,
nós temos aí a aglutinação, onde tem o D1 e o D2, e você teria 5 pontos, e aí o Theo talvez até comente um pouco mais sobre isso, porque é a discussão de steps acumulados, né? A modificação que a gente vai ter em steps acumulados. Você tem, onde tem 5, 5, 5, nós agora teríamos um único, tá? E aí teria que esperar a aceleração. A gente tentou mudar isso, mas não, teria que esperar a aceleração de promoção para chegar ao próximo nível. E a partir de agora nós teríamos aí 4,5, 4,5, 4,5, 5 e 5, se esse continuaria com esse 5,5, só que diminuiria. O do D4, no final da carreira, mais próximo ao final, viria mais para o começo. E, do mesmo jeito, fazendo mais uma vez isso em 2026, você receberia primeiro, tá? Então, como você tem na programação do Andes, né, no comparativo que eles colocaram, eles até fizeram um comparativo do que seriam em 2024, 2025 e 2026, tá? E aí, mostrando que aqui nesse gráfico já está incorporado aí o reajuste emergencial de 2023. Então, para a gente entender como é que ficariam esses steps, tá? Aqui já é a malha salarial, que eu vou voltar quando vocês tiverem dúvidas em relação a isso, para a gente perceber o quanto o que é o atual e como é que ficaria. Vou dar aqui um exemplo, né, dessa discussão, mesmo com a redução dos steps, para a gente entender que não há uma diminuição. Hoje nós temos aí, se eu pegar aqui o doutorado ou RSC3, hoje nós temos o topo da carreira com 22.377.071, né? Com a proposta ficaria, né? Em 2025, o DE com 24.802,56, e o titular ficaria com 26.327,76, tá? E isso aqui eu estou usando como referência, porque eu acho melhor sempre usar o documento da CND em relação a isso. A graduação, tá? A gente vai ver aqui que, olha só, hoje o salário inicial da graduação, e a gente está usando a base, a graduação, ele ficaria aí em 2025, né? O 20 horas com 3.090,43 e o 40 horas com 3.326,60. Gostaria de dizer que a nossa referência é 40 horas, né? Então, 20, metade de 40, e o DE em cima do 40. Então, nossa referência aí é 40 horas. Então, o salário inicial é esse, de 40 horas dentro da rede, tá? Em 2025, 4.326, e em 2026, 4.478. Estou encerrando, né? Acho que já extrapolei meu tempo. E aí, vou só passar rapidinho aqui, né? Deixa eu olhar aqui, que eu acho que eu já extrapolei, né? Na live do meu tempo, falando aí falando aqui, apresentando um pouquinho a discussão sobre essa última mesa. O que foi que aconteceu, tá? E aí, primeiro, a discussão. Vocês lembram que lá tinha dito que a proposta era uma mesa, levar a discussão da 983 ou de uma série de outras questões para dentro da mesa de negociação permanente do MEC, né? Nós questionamos isso no dia 3 de junho, tá? No dia 3 de junho, nós questionamos e nós só saímos de lá, do MGI, com 3 questões. A primeira, que fosse discutida uma reunião sobre a 983. E existiria, naquela sexta-feira daquela semana, uma reunião da mesa setorial, onde seria online e que seria para a discussão do regimento da mesa. Nós sugerimos, naquela ocasião, que a discussão fosse sobre uma reunião extra para discutir a 983. Né, que era um grande virado do que tinha acontecido entre a quarta e a quinta, que até a quarta parecia que havia uma perda de objeto. Desde 2022, nós estamos fazendo aquela discussão desde a transição, dizendo que essa 983 precisaria ser abolida, tá? A luta dela é desde 2020, né? Mas a gente teria essas discussões, e ao longo de 2023 isso não aconteceu. E a gente foi parar com ela nas mesas de negociação de carreira e ainda não tinha acontecido, né? E várias vezes aconteceram, como na quarta rodada, que aconteceu na sexta-feira, e eles nos dizerem que na segunda-feira estaria essa documentação, e a gente chega na segunda-feira e não está a documentação. Eles haviam dito que era na segunda, mas podia ser até quarta. Na quarta a gente marca uma reunião extra, e nessa reunião extra não tem avanço nenhum, a gente acaba apresentando tudo de novo,
E é a nossa surpresa que na quinta rodada você chega com a discussão dizendo, olha, nada feito até agora, tá? Então, isso foi muito complicado para a gente, por isso a gente fez essa sugestão. A data da mesa dos TAI, que até então não tinha acontecido ainda, foi a primeira vez que tinha sido marcada a nossa devolutiva e não marcada a deles, e isso era extremamente problemático. A gente só saía quando saísse a data das duas. E a nossa mesa garantida para dizer que a negociação continuava. Né? E isso foi naquele dia, bendito dia, em que o Proinfes assinou o acordo. Então, foi uma luta naquele dia de dizer, não, gente, não aconteceria isso. E na mesa do dia 3, né, que foi a mesa que saiu a partir daquela luta e daquela discussão, a gente disse, não, a gente está aqui, a gente quer uma discussão sobre carreira, tá? E aí, só para encerrar, né, só para encerrar essa discussão, o que acontece? E aí eu vou para o Theo e vocês vão para essa discussão. Nós tínhamos, portanto, uma consideração aí sobre a medida, dizendo que naquele momento não haveria uma mesa, não foi convocada a mesa. Primeiro que a mesa setorial aconteceu para discutir os elementos gerais. Segundo, na mesa de carreira, nós tivemos uma questão importante, que foi essa de dizer que não seria chamado uma mesa de carreira, mas seria chamado uma mesa de negociação permanente. E a gente questionou isso, tá? Isso não poderia acontecer de maneira nenhuma. E a terceira discussão que foi feita sobre isso foi que foi chamado, então a gente chamou, se mobilizou para que o MGI estivesse presente. Então se tornou uma mesa com o MGI. Como eu acho que acabou o meu tempo, eu queria discutir isso para mostrar só rapidamente o que foi que trouxe nessa mesa. Essa mesa agora trouxe a revogação da 983, a recomposição do Conselho Permanente da RSC e o compromisso do governo de cessar as ações recursais em relação aos aposentados. Né? Então, até agora, a gente já tinha avisado em todos os momentos que 0% não dá, mas isso foi trazido logo no início da discussão para dizer que aquela era uma mesa de discussão permanente do MEC e não uma mesa específica e temporária de carreira docente. E que o MGI estaria ali para pegar esse material e devolver. A gente ainda teve uma última discussão sobre isso, se não poderia, por meio da alteração dos STEPs, dar uma melhorada naquele sistema. Não foi um acordo feito, tá? Vale salientar que não foi um acordo feito ali. A gente disse, e se isso aqui acontecer? A gente levaria para a base e os negociadores que estariam presentes se comprometeriam junto com a 983, junto com a recomposição e junto com todo isso, a levar isso para a base e a defender isso. Mas eram os negociadores, não fizemos um acordo e dissemos que quem defenderia isso era a base. Isso aqui foi mostrado depois do final da reunião, depois que o governo tinha dito que não daria nada, que não traria nada em relação à mesa específica de carreira e que, portanto, aquela discussão já estaria meio que, de certa forma, encerrada. E aí, nesse sentido, foi está aqui mais leve, e não é um compromisso que a gente está dizendo que vai ser assinado, tá? Quem decide é as bases. O que a gente está colocando aqui é uma instigação, uma provocação para que a gente possa manter essa mesa de carreira ainda aberta. Eu finalizo aqui, tá? Fico para as dúvidas. Peço só 2 minutinhos para vocês, enquanto vocês fazem as perguntas, para até eu responder, tá? E eu volto em 3 segundinhos aqui, que é só que estão batendo aqui para tentar entrar na casa. Peço desculpas, e porque também meu tempo acabou, né? Mas eu vou para as perguntas, porque eu me estendi muito mais do que deveria. E aí, nas perguntas, eu vou tirar dúvidas sobre cada um desses elementos, tá certo? Que foram apresentados. Ok? Ok. Obrigado, professora Ilza. Nós estamos aqui acompanhando o chat e, mais uma vez, a gente solicita a quem está assistindo a nossa live que deixe seu like, compartilhe e faça inscrição no nosso canal do YouTube do Sinasef Sergipe. A gente vem acompanhando aqui no chat algumas perguntas, e tem uma pergunta aqui para a professora Ilza, do professor Anderson, e ele pergunta se ela tem a informação de quantos docentes existem no IFE do Rio Grande do Norte, no nível D1, 2
no nível D101, D102, D202 e D201. Ela foi abrir a porta, como ela falou, né? Ela está em casa sozinha, então vamos aguardar ela retornar para que ela possa responder. Olá, retornei. Qual é a pergunta? Então, repetindo, tem o professor Anderson, ele pergunta aqui se você tem a informação de quantos docentes no IFE Rio Grande do Norte estão no nível D101, D102, D201 e D202. Na verdade, eu até tenho nessa discussão de quantos estão no Rio Grande do Norte nesse patamar. Eu tenho um quadro com relação a isso no meu computador. Eu não tenho ele aqui, mas eu posso tentar olhar aqui, mas eu não tenho ele agora. Eu posso te dar essa resposta, eu estou com esses dados todos arquivados no meu computador, mas como eu disse a vocês, eu tive que parar no meio, né, porque eu estava a caminho e estou aqui no computador da casa da minha irmã, que é no meio do caminho, porque eu vivo na estrada, né, entre Mossoró e Fortaleza. E aí, o dia de segunda-feira é o dia para ir para Fortaleza. E aí, eu parei aqui e não estou no meu computador. Mas eu posso dar esse dado depois para vocês do quantitativo, porque o que é que aconteceu? Né? Nós tivemos no Rio Grande do Norte as expansões, né? Os períodos de expansão. Então, nós temos um quantitativo bem maior mesmo, nesse momento, agora no D3, nesse interim. E eu queria. Como é que eu faço para ver a pergunta dele por escrito? Tá onde? Está no chat. Tá no chat, Tá? né? Lá Pelo YouTube. É porque, como aqui não apresenta a discussão pelo YouTube, né? Apresenta só a discussão pela. Pronto, achei. Tenho que entrar aqui só um minutinho, gente, para entrar para olhar, né? A colega teria a informação de quantos docentes estão em D1 no começo, D2, nesses primeiros onde ela atua? Tá, pronto. Nós temos poucos, eu tenho essa data, a nossa maior parte é em outro segmento, tá? São poucos que vão ser atingidos agora por esse momento, porque a nossa expansão, como vocês sabem, nosso período de expansão, ele é um pouco mais antigo. Então, são os docentes que hoje estão em alguns nas entradas, né, do campus de Curutu, tenho esses dados. Nos campos mais novos que entraram, a gente tem esse dado, deixa eu ver aqui se eu consigo abrir no meu Drive, tá? Porque eu não estava preparada para essa pergunta, estava preparada para as perguntas de carreira e baixei elas. Então, eu tenho ele no meu Drive do Sinasef Mossoró, né, com esses dados. Vou te dever ele, porque eu estou tentando abrir aqui os dados e eu entrei com o meu e-mail pessoal. Eu não me entrei com o e-mail do Sinasef Mossoró. Mas lá eu tenho os dados de quantos temos. D1, D2, D3, D4, quantos tais nós temos no Rio Grande do Norte, né, qual é quantos estão na carreira, quantos temos A, B, C, D e E. Mas aqui eu estou tentando e eu não estou conseguindo, porque eu teria que me deslogar do que eu estou agora, do que eu entrei. E aí não consigo fazer essa abertura. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta também, Elza. Depois dessa última mesa de negociação que ocorreu no dia 14, sexta-feira passada, a Comissão Nacional Docente já se debruçou sobre ao conjunto de proposta, anexando essa, vamos dizer assim, essa ampliação de propostas sobre a nossa carreira, se já tem uma avaliação, se já conseguiu ter alguma impressão com relação ao conjunto? Não, né? A CND não teve, tá? A gente ainda está, inclusive, tentando se reunir enquanto CND do que aconteceu de sexta-feira para cá, né? O que nós tivemos foi uma apresentação, da quinta-feira, né? O que nós tivemos foi uma apresentação para o CNG do que tinha acontecido, tá? A gente apresentou para o CNG essas discussões, as proposições, as questões que tinham acontecido ali. Então, a gente teve uma discussão depois da quinta, a gente não conseguiu ter essa discussão agora, depois dessa última, inclusive para fazer uma avaliação do que significou para a gente essa mesa, não ser uma mesa específica e temporária de carreira, tá?
Até para sair esse informe que vocês leram, que a gente colocou, esse informe foi feito pelo pessoal da Mesa de Políticas Educacionais, em conjunto com a mesa específica e temporária. E a gente estava, inclusive, ainda problematizando isso, né? A gente teve que entrar num consenso, porque a gente teve 2 relatos diferentes. E esses relatos foram reformulados a partir de um consenso e a partir de uma discussão mesmo política do que isso significava. Então, por que isso? A nossa tentativa era que fosse uma mesa de específica e temporária de carreira. E, no entanto, não foi. O governo ele acabou mantendo uma mesa setorial e trazendo a discussão da 93 com a presença do MGI, ou seja, criou um outro viés político dessa mesa. Tá? E aí é nesse sentido que foi por isso que a gente fez essa explicação da negociação. Né? Tá aqui eu e Theo de testemunho que a gente ainda não conseguiu conversar sobre o que aconteceu. Né, nesse sentido. A gente está avaliando isso, a gente tem avaliações específicas dos diversos espaços da instituição, mas enquanto CND a gente ainda vai sentar, a gente está programando sentar agora para fazer esses dispositivos. Porque primeiro a gente estava fazendo esses informes, né, porque a gente tinha que informar as pessoas, todo mundo queria saber o que estava acontecendo. Segundo, porque nós estamos aguardando até às 17 horas para saber qual é o impacto disso, se vai ter impacto ou não, porque até então o que nós temos é a proposta do governo ela para, né, nessa estrutura, certo? A proposta do governo é isso, não tem nada mais do que isso, não tem mudança em malha salarial, não tem mudança em nenhuma outra estrutura. A proposta é essa, tá? E aí aqui uma outra discussão são as respostas. Aí temos respostas ainda para vir. O Andes, a discussão da IN 15, que é sobre insalubridade, o pedido novamente de que a 66 não tivesse essa carência, a discussão da 49, tá? Que a gente precisa ainda ter essa discussão. Embora a discussão da 49 ela esteja acontecendo com o governo em outra mesa, que o Sinasef não faz parte, tá? Porque a gente não é ligado a nenhuma central sindical, que é a discussão sobre a OIT, né? A regulamentação da OIT, que é lá onde se discute a database, porque nós não será esse nome da database, o documento já foi, inclusive, finalizado, não será esse nome, porque a gente é da rede pública federal, vai ser obrigatoriedade, as discussões de revisão, não me lembro muito bem qual é o termo, mas a ideia de revisão salarial é o mesmo princípio da database, mas não aqui. E aí está sendo discutido lá, foi finalizado o documento, foi aprovado, mas falta ser explicitado ainda pelo governo, porque, segundo ele, tinham muitas questões ainda da greve, de outras situações. E a gente está no impasse que a gente tem aí agora, que a gente tem que avaliar o que foi essa mesa, porque a gente teve avanços significativos com relação à 983, é uma grande vitória que todo mundo pedia. A gente tinha um grande problema que era, a gente não aceitava sair sem nada para os aposentados, e os aposentados até agora não tinham recebido a grande parte desses benefícios. Então, nesse sentido, chega aí a garantia do MEC de que a Conjur não vai vai judicializar novamente essas questões, portanto, se temos uma RRC para aposentados, se eles judicializarem, né? Então, aí não vai ter a contrapartida do MEC jurídica nesse sentido. Então, essas questões eram importantes. Muitas pessoas me perguntam, né? Por que vocês não levantaram da mesa e saíram? Eu digo, gente, vocês aceitariam a gente levantar da mesa e dizer que não tem mais a 93, né? E dizer que a gente não vai participar, e dizer que a gente não tem mais essas outras discussões? Então, o que a gente fez, o compromisso da gente a gente escuta e traz, né? Inclusive, jogou essa cartada. Eu estava muito mais focada, devo confessar, na discussão da 93 e dos aposentados, que foram compromissos que a gente havia assumido em relação a essa questão, né? E trazer e dizer o seguinte: quem decide, isso foi dito lá, né? Quem decide é a base, tá? O que tivemos é a proposta do governo, que foi de zero, de não alteração da malha salarial, porque ali era uma mesa setorial, tá? Então, não era uma mesa de discussão. O que eu teria o MGI como ouvinte, pegando alguma coisa que a gente entregasse por escrito e levasse. Então, é uma tentativa de dizer, olha, essas mesas de negociação de carreira estarão abertas, porque se você levou, você tem que trazer, você tem que dar resposta, tá? Então, era muito nesse sentido a perspectiva que estava sendo discutida ali, né? E deixando bem claro, né? Não era uma proposta do Sinasef, era uma proposta que os negociadores estavam lançando como uma provocação para que a gente pudesse prolongar essa discussão. E aí, tem gente que me pergunta, Elza, mas e se o Sinasef, se as bases não aceitarem? Se as bases não aceitaram, as bases não aceitaram. Ninguém ficou de firmar um acordo pelas bases. Mas a gente ficou de mostrar para as bases, e aí esperando essas devolutivas, quais foram
aos avanços que nós tivemos até aqui. Mas isso, como negociador, já era um compromisso nosso. Nós sempre tivemos boa vontade, nós sempre estivemos ali de boa fé. Tudo aquilo que foi mostrado como avanço, a gente trouxe como avanço. E tudo aquilo que foi mostrado como problemática, nós trouxemos como problemática. Tudo aquilo que foi mostrado como crítica, que não dava, a gente trouxe. E quem fez a avaliação política não foi os representantes negociadores ali na mesa. Quem fez essa avaliação política é o CNG, né, é o Comando Nacional de Greve, e são, fundamentalmente, eles fazem como indicativo, como orientação, mas quem define são as bases, são as assembleias e a plenária, tá? Então, é muito isso é algo que é importante a gente dizer, e aí, nesse sentido, o que vale, gente, é a base. O que vale é o que as bases dizem, e por meio dos seus delegados, eles deliberam em plenário, tá? Então, não houve, infelizmente, a gente tensionou para que houvesse essa, né, uma mesa de negociação de carreira, mas não houve discussão sobre a malha salarial. O que trouxe foi a devolutiva do MEC. E aí, nesse sentido, é por isso que a Fazubra estava lá, é por isso que houve respostas, por exemplo, sobre a PL de substitutos para os tais, ou outras questões nesse sentido, tá? Porque estavam antes, estavam Fazubra, né? E estavam lá agora a nova carta, a entidade com nova carta sindical, enfim. Estava esses vários segmentos, tá bom? Obrigado, Elza. Tem outra pergunta aqui, que aí eu vou compartilhar para o professor Theo e você. É o seguinte, aqui no nosso instituto, segundo o professor Anderson, nós temos em torno de 2% dos professores que estão na classe D e no nível D 101. E que o governo tem feito uma propaganda de que tem dado um reajuste de até 31%, prioritariamente atingindo os professores que estão nessa classe e nesses níveis. Aí ele pergunta, não estaria o governo fazendo uma manipulação de informação para ludibriar aqueles que estão mais desavisados? Então, resumindo, a pergunta 31% ocorre realmente nessa faixa de nível e de classe para os professores que estão no nível 101, na classe D, ou 101, 102. Eu vou passar para a Theo e depois você faz sua pergunta, ou sua resposta também. Pode ser? Bom, eu acho que a gente não pode ser ingênuo, né? De que, obviamente, o governo pegou ali a porcentagem mais alta para publicizar, né? Mas a gente também não pode ser desonesto a ponto de dizer que não atinge. A gente está aqui no IFES, especificamente, a gente está com um concurso aberto para um grupo grande de docentes que vão entrar e eles vão ser beneficiados com isso, né? Então, eles já vão entrar, aqueles que são mestres e doutores, já vão entrar eles vão ter um reajuste, né? Não existe reajuste, porque eles não têm salário ainda, né? Mas eles já vão entrar 4 níveis à frente do que a gente entrou. Então, de certa forma, existe esse ganho para quem está ingressando na carreira. Então, os 2% hoje vai aumentar bastante, né, com esse concurso. Mas a gente não pode ser bobo de dizer que o governo está usando justamente esse número, né, 43%. O governo vai inflando para jogar com a opinião pública, mas obviamente com a nossa base não cola, porque a gente conhece, a gente, né, como o Anderson trouxe aqui, e a gente tem os dados, a gente sabe a realidade. Então, eles podem ter jogado isso com a opinião pública, mas com a base isso não colou, né? Inclusive, essas provocações do governo, na minha opinião, têm jogado gasolina na queima de pneus ali, né? Então, isso tem inflado mais a categoria, né? A fala do Lula de segunda-feira passada gerou muita revolta, né? A forma como ele tratou o movimento grevista, como o governo tem tratado a gente nas mesas de negociação, né? Com o Feijó virando as costas, e tiveram que recuar, né? Tanto que Elza colocou, era uma mesa que o governo falou que era ser setorial, e aí, de última hora, depois da pressão, teve que colocar o MGI, né? Mesmo que simbolicamente teve que colocar o MGI. Né? Então, eu acho que a grande lição que a gente está tendo nessa greve é de que a gente mobilizado, a gente forte, a gente mesmo com toda a máquina para criticar a greve, né, para tentar achar culpados, né, apontar dirigentes específicos como culpado, a gente está dando um baile no governo em termos de força, assim, na minha opinião.
Até quando a gente aguenta, não sei, mas que a gente tem demonstrado. E desmistificar essas coisas, esses números que o governo traz, que não são fictícios, mas também não são honestos, eu acho que a gente tem conseguido fazer isso. Ok. Elza, quer fazer a sua resposta em cima do que foi perguntado? Elza, seu microfone está desligado. Olá, tudo bem? Só para saber se a pergunta é essa do Anderson ainda, né? Que é, no caso dos IEPs, não chega a 2%, é essa? Não. Ele fala que, no caso do nosso, aqui no Instituto, 2% é o percentual de professores que estão no, na classe D, né? D1, Uhum. D101, 102. E o governo tem acentuado na sua contra-informação que os professores nessa classe, nível, eles estão tendo em torno de 31% de reajuste. Se isso é Pronto. uma manipulação de dados para ludibriar os desavisados. Pronto, aí a partir da resposta do Theo, acho que o Theo respondeu muito bem essa questão, né, Theo? De dizer, olha, o que acontece? Eu tenho, na verdade, do D3, né, que vai ser a nova classe, sem a ser aglutinada, até lá, uma margem de 12,8 a 16,6, se eu não me engano, né, Theo? É 16,6 a 16,8. Enfim, é entre os 12 e um pouco mais de 16, tá? Não chega a 17. Isso é muito problemático, porque a maior parte dos que já estão, né? A maior parte dos que já estão, acho que foi até nesse sentido que o Anderson me perguntou, né? Eu fiz esse levantamento na nossa sessão no Rio Grande, tanto na sessão Mossoró como no Rio Grande do Norte, a maior parte dos que estão hoje na carreira, elas não seriam contempladas, né? Para essa maior parte, tá? O que aconteceria era esse horizonte de reajustes. E isso é extremamente problemático, né? Então, o governo ele se aproveita dessas narrativas. Nós estamos aqui imersos já em uma série de discussões de narrativas. A narrativa do governo, né? A narrativa da extrema-direita, que tenta se apropriar de uma série de questões. As nossas narrativas internas, tá? De como a gente entende e as dificuldades que nós temos de compreender a nossa própria carreira, né? A nossa narrativa, as nossas dificuldades, que vem também e produz outras narrativas, que é essa sensação, às vezes, de não ter sido contemplado, porque as nossas discussões, elas iniciaram antes, então tem que entender essa referenciação, mas você que está chegando agora, que compôs a greve, que fez o movimento, e que é a sua carreira, tem todo o direito de se expressar, mas às vezes fica, e como é que eu faço essa expressão? E como é que eu me sinto ou não contemplado? E essa diferenciação dos espaços, né? Quem está em D1, quem está em D2, quem está em D3, as dificuldades, eu vou ser reenquadrado, então como é que vai ser meu processo de reenquadramento? É óbvio que você vai, se você está aqui, você vai pular necessariamente para o D3, mas a gente precisa fechar isso. E os espaços em branco, tá? Então, tem isso tudo. Então, o governo está numa disputa de narrativas, é uma greve, tá, então a gente tem que entender isso, que nós, como trabalhadores, estamos reivindicando ali uma melhoria, não só salarial, tá? Então, é lógico que os dados eles vão trazer nesse sentido. Mas a gente tem que entender a nossa própria carreira para entender qual é o real ganho naquele momento, tá? Temos ganhos, temos discussões que estão aí colocadas, são avanços, a gente não está discutindo que não seja. A gente também não está discutindo e dizendo, olha, a gente está querendo aqui que o governo dê tudo a gente, como se algumas pessoas dizem, olha, vocês ficaram parados. Não, nós não ficamos parados, tá? Isso é importante a gente ressaltar, que inclusive nosso sindicato fez greve, sim, no governo Bolsonaro, tá? A gente fez essas discussões e por uma discussão política também nós tivemos uma outra postura e um outro encaminhamento. E para finalizar essa discussão de maquiar e disputas de narrativas, né? É natural essa disputa e a gente tem que ir mostrando para a sociedade o nosso ponto de vista, né? Aquilo que aconteceu. E outra, mostrando para a sociedade que nós estivemos e estamos dispostos a negociar durante todo esse processo. Porque
a gente foi de uma margem de 118%, né, e uma discussão sobre isso, que era o nosso esperado lá no GT Carreira, né, da gente conseguir avançar nesse sentido. A gente entrou numa discussão, a gente foi para um plenário, a gente reduziu o nosso horizonte de perspectiva para uma outra margem temporal, né, para a gente chegar nos 22,71%, e hoje, eleito em plenária, com quaisquer problemas que vocês possam dizer em relação a isso, e que eu não estou fazendo uma crítica em relação ou dizendo que esses problemas não existem, mas a gente ainda reduziu ainda mais. Então, a gente está dentro do exequível? Sim, a gente está sempre propondo o exequível, tá? E dizer que nossas pautas não são só pautas orçamentárias. E a gente trouxe essas respostas dessas outras pautas não orçamentárias. Mas também existe uma preocupação com a malha salarial, né? Há avanços, houveram avanços, e isso é importante. Então, é importante que o governo lide com a gente com a mesma seriedade que nós estamos lidando com esse processo de negociação. Tudo que acontece, vocês estão vendo aí nos informes da CND, nos informes do Sinasef. Cada passo, cada etapa. Tem gente que gosta mais de card. Mas, gente, é importante que sejam nos documentos. Inclusive na disponibilização dos documentos que vêm. Assim todo mundo sabe, assim todo mundo avalia. Né? Assim, nós que somos docentes, que conhecemos a nossa própria carreira, temos condições de avaliar melhor essa problemática. Então, é possível, sim, e a replicação, né? Nós que somos das áreas das tecnociências, né? E da rede federal tecnológica, quando a gente pega um dado, é importante que a gente consiga replicar esse dado. E é por isso que cada um pode fazer as suas próprias tabelas, os seus próprios grupos, e tem que dar a mesma coisa, né? Então, a partir desses dados basilares. E é isso que a gente está fazendo. Então, o governo faz essa maquiagem para o público. E nós temos que fazer uma contranarrativa para esse mesmo público. É por isso que nós estamos avisando sobre essa mesa de negociação que houve permanente. Mas isso sempre, eu vou usar uma expressão bem cearense, que não sei se vocês usam também, mas é isso sem jogar o menino fora, né, junto com a água suja da bacia, né? Então, é por isso que a gente está mostrando aqui quais foram os avanços, explicando a questão da importância das conquistas, explicando que a greve, a gente entende que é um marco, né, e que a gente não pode já estar em declínio para fazer essa discussão. Então, entendendo esses avanços, entendendo que a nossa preocupação é com a rede pública federal, a nossa defesa é com a educação pública federal, e, sobretudo, entendendo também que a greve é como um voo, né? Você precisa de força para fazer a decolagem, mas precisa de força também para fazer um bom pouso. Então, tem coisas ainda que precisam ser resolvidas dentro do acordo até a assinatura. Então, não. E aí tem uma série de informações chegando e as pessoas dizendo isso. Gente, não é assim, não. Voltamos a favor, saímos da greve, amanhã a gente já sai. A gente precisa fazer esse pouso. Né? E eu gosto muito de uma analogia que uma pessoa que eu admiro muito diz assim: a gente precisa fazer analogia com trem de pouso, aterrissar com trem de pouso. É por isso que a gente precisa de uma força específica para ir fechando as arestas desse acordo. E é por isso que a gente pede, e a gente está esperando até às 17 horas, que na verdade já passou e já vou atrás de saber se tem ali ou não, a resposta por escrito. E enviando sempre por escrito. Porque aquilo, né, como boa professora de filosofia, né, a gente sempre lembra daquelas questões, né? Verbo volant, scripta manet. As palavras voam, mas aquilo que está escrito é o que permanece. Então, a gente quer a devolutiva por escrito, até porque a gente viu essas narrativas, como o Anderson colocou aí em sua pergunta, que são extremamente problemáticas, na medida que o governo tem uma narrativa para o público, e aí as pessoas vão acabar acreditando num problema seríssimo, que também não convém ao governo que as pessoas acreditem. Que nós, servidores públicos da educação, somos um peso, somos um gasto, não somos um investimento, que nós ganhamos muito bem. E se a gente comparar outras carreiras do Serviço Público Federal, não é disso que se trata. E da gente entender que a nossa greve não é só sobre malha salarial, que há um equívoco que muita gente reproduz, é sobre recomposição, reestruturação e revogaço, é sobre recomposição dos orçamentos, é melhoria de assistência estudantil, tem uma série de pautas que inclui esse bem que deveria ser em comum de toda a sociedade brasileira. Pelo bem da educação pública federal. E é por isso que nós, muitas vezes, rebaixamos alguns desses horizontes. Nós mostramos preocupação no processo de negociação. Nós queremos respeito em relação a esse processo, mas não só respeito, mas que esse respeito viesse traduzido também em forma de valorização, de atendimento a uma série das questões. Inclusive, estamos aguardando aí uma série de respostas, para que a base possa analisar se essas respostas serão ou não serão suficientes.
Pessoal, mais uma vez a gente pede, não custa nada, é de graça e ajuda a divulgar as atividades da nossa greve. Compartilhe a nossa live, deixe o seu like e faça inscrição no nosso canal. A live está boa, mas nós extrapolamos já 20 minutos do nosso tempo. Não havendo mais nenhuma pergunta aqui no chat, a gente vai passar para os nossos convidados fazer a sua consideração final e aí, após, a gente faz o encerramento da nossa live. Theo, vamos fazer as honras da casa, sendo o primeiro e deixando que a professora Ilza conclua a nossa live com sua fala final. Então, Theo, pode fazer sua fala final para a gente passar para a professora Ilza. Pronto. Não, eu queria só finalizar parabenizando, né, a ideia e a concepção aí do comando local, né, do nosso comando de greve. Acho que essa iniciativa é importante porque, como eu disse no começo, né, poucos docentes, né, conhecem de fato sua carreira e a proposta, e aí fica difícil entender a proposta, as contrapropostas, se você não entende a carreira. Agradecer a Elza por aceitar o convite, né, a Elza está na linha de frente, então ela tem essas informações, porque a gente acaba vendo relatos muito curtos de como foi o processo de negociação, então é muito importante a gente ter a visão dela aqui. E dizer que a gente continua o debate na Assembleia, quinta-feira, né, tirar algumas dúvidas, essa questão não, esse tema não se encerra agora, né, a gente ainda vai ter um tempo para debater, e na nossa Assembleia a gente pode conversar. Imagino que eu vou ter que ficar responsável por apresentar a última proposta do governo, como foi, né, lá na hora, e também a gente pode tirar novas dúvidas caso surjam, e também quem estiver assistindo e não for de Sergipe, a gente se vê na plena, na sexta e no sábado. É isso, gente, boa noite. Okay. Obrigado, Theo. Professora Ilza. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, o convite do Theo, né, do de Sergipe, mas também agradecer, além do convite, agradecer a força, né, a força que vocês estão sempre ali na luta e tá na construção desse momento em defesa em comum. Acho que isso é importante. Né? Nós tivemos vários atores sociais que nos ajudaram ao longo desse processo, né? Desde parlamentares, as pessoas da sociedade civil, aos nossos estudantes, aos pais que se colocaram isso, e quem está na luta conosco, né? Os tais e os docentes estão numa mesma luta, né? As entidades co-irmãs, né? A Fazubra, a UANDES, que inclusive em muitos momentos se postou do nosso lado de dizer, comprar brigas com a gente, né? Se a gente não soltou a mão de ninguém, a UANDES também não soltava, inclusive defendendo a carreiras tais em alguns momentos junto com a gente, assim como alguns dos colegas da Fazubra fazendo algumas elucubrações sobre a carreira docente. Então, é importante a gente primeiro dizer que a gente chegou até aqui, né? E chegar até aqui é muito importante. Chegar aqui até fazer uma defesa de uma série de fatores. A questão é para onde nós vamos? E para isso a gente precisa fazer uma análise de quais forças nós temos. Né? Nós fizemos uma análise a partir da quinta-feira, a partir daquela análise de conjuntura que nós tivemos enviando 2 delegados. Né? A ideia era fazer uma análise de força das forças da base. Nós precisamos fazer uma outra análise agora, que vai vir das bases, de quais são as forças em cada lugar, né? Para, assegurar aquilo que nós já conseguimos. 2, ver se nós temos forças ou não temos forças para outros elementos que a gente ainda queira ter. E 3, lembrar que a gente ainda precisa ter um pouquinho de força, ainda que as bases decidam pela greve, nós ainda precisamos ter força para garantir que o nosso pouso seja bem colocado e na hora do pouso a gente não esqueça de amarrar questões importantes, né, como aconteceram, por exemplo, em outras mudanças que acontecem quando a gente mexe em carreira, e a gente viu que, por exemplo, o pessoal do EBF ou de outras carreiras que a gente viu extintas ou atípicas ainda tem problemas devido a problemas de pouso, né, ou outros problemas, né, enfim. E aí a gente precisa assegurar que a gente não tem esses mesmos. Então, a gente precisa de força aí também. E aí, nesse sentido, é dizer que a avaliação é de cada espaço. É preciso a gente entender quais são esses elementos, a gente precisa entender quais são essas trajetórias, mas, sobretudo, a gente precisa dizer que a gente tem, sim, uma visão crítica, tem que ter uma visão crítica em relação à nossa construção e do que a greve foi fruto. Primeiro que nós negociamos muito antes de chegar a uma greve. E isso é importante a gente dizer, tá?
Foram mais de um ano de negociações de vários ramos ou em vários setores, né? Porque a gente está conversando sobre isso desde a posse do presidente. Mas a gente, ao mesmo tempo, a gente também reconhece que houveram elementos complicadíssimos que vieram dos governos anteriores, né, da gestão do Temer e da gestão do Bolsonaro, e que nós não estávamos aqui querendo fazer toda uma recuperação em tão pouco tempo. Nós estávamos cientes e, por isso, trouxemos discussões execuíveis ao longo desse tempo, inclusive reajustando os nossos parâmetros o tempo inteiro, né, para que a gente pudesse fazer, de fato, uma negociação. É entender o que a gente quer, entender quais forças a gente tem, quais são as relações de forças para que a gente consiga, qual é o nosso real poder para a gente conseguir o que a gente deseja. E aí, sem perder e sem desassegurar aquilo que a gente já avançou. Então, é essa reflexão que eu queria que cada um de nós fizéssemos. Para isso está aí essa discussão. E para isso tem coisas que estão para além da visão minha, de Theo, do Correia. É a visão do país inteiro, de como é que andam as discussões do país inteiro. E aí, cada um de nós somos responsáveis por essa decisão. Tá? Então, agora é sentar, conhecer a nossa carreira, tirar as dúvidas, entrar em contato com a CND, entrar em contato com o Comando Nacional de Greve, entrar em contato com quem você precisar, para que as suas dúvidas sejam sanadas e você possa avaliar da maneira mais correta possível, enquanto um ser em coletivo, enquanto alguém que está dentro de uma coletividade, que luta e luta em conjunto. É as nossas forças e as forças do outro. É o que nós queremos, o que nós queremos do outro. E lembrar que nós lutávamos antes da greve pela carreira. Nós lutaremos depois da greve pela carreira. Tá? A gente tem questões a permanecerem, que são questões que vão ali para a mesa setorial de negociação, tá? Permanente. Questões de mesas que a gente vai ter que ir atrás, inclusive de lugares em que a gente ainda não está. Então, é preciso a gente entender isso. Estamos em luta, continuaremos em luta. Né? A luta em defesa da educação pública federal é uma constante. Então, decidam, deliberem. Deliberando sobre a greve, deliberando sobre a parada da greve, a gente ainda tem que deliberar sobre a assinatura do acordo e como a gente sai dessa greve e fechar essa greve. E aí é pensar que é fechar a greve, não é fechar a luta. Tá? A luta deve continuar, a mobilização deve continuar. E é os aprendizados com os nossos ensaios e erros, que não foram poucos. Né? Deu várias vezes um tiro em seu pé, nós também demos várias vezes, nós tivemos alguns problemas, que, como humanos, a gente vai superando, né? Porque nós tivemos uma greve atípica, nós tivemos uma das greves históricas, né? E a gente foi aprendendo em conjunto. Então, é entender essas discussões e é entender esse movimento, mas nem de longe a gente considera os problemas que nós tivemos enquanto Sinasef iguais aos problemas que o governo teve em relação à forma como ele nos tratou, né? E tratou ao Sinasef, aos negociadores, com aquela assinatura do PROINFES, com as discussões sobre as políticas e tudo mais. E terceiro, nem de longe a forma como a gente teve negociação, teve discussão, se compara a os governos anteriores, a esses dois últimos governos nefastos que nós tivemos, tá? Então, não está em comparação. Tá? Em relação a esse período dominado pela extrema-direita. Não, também não tem comparação. Tá? Pesos são pesos diferentes que precisam ser avaliados de formas diferentes. Mas o que nós queremos é uma valorização dos servidores públicos federais por meio da sua estruturação de carreira, por meio do seu reajuste, que a gente não está pedindo aumento, a gente está pedindo reajuste, e por meio do revogaço, que envolve aí medidas que são boas para todos e todas que compõem a educação pública federal, né? E aí, as outras pautas que também são boas para todos. Lembrar que quem ganha, quando a gente ganha, é toda a educação pública federal. E quem perde, quando a gente perde, é todo o povo brasileiro. Muito bem. A nossa live está encerrando, mas antes de encerrar, a gente mais uma vez pede que deixe seu joinha na nossa live, faça inscrição no nosso canal, compartilhe a nossa live para que ela possa alcançar o máximo de público possível. Esperamos que até quinta-feira, na nossa plenária, a nossa Assembleia aqui local e até sexta, na nossa plenária nacional, o governo já tenha formalizado a proposta por escrito e, a partir dessa formalização da proposta, a gente possa se debruçar sobre ela e fazer uma discussão em nossas assembleias
e na nossa plenária nacional. Quero agradecer imensamente a participação e a disponibilidade de tempo da professora Elza, do professor Theo, agradecer em nome da seção Sinasef e ao nosso comando local de greve, aos participantes que acompanharam do início ao fim a nossa live e aqueles que, porventura, venham assistir posteriormente. Reforçando o convite que amanhã, às 16 horas, no nosso canal aqui do YouTube, estaremos realizando a nossa live para fazer a mesma discussão com relação à carreira dos técnicos administrativos. Não percam, colabore com o compartilhamento, convide nossos colegas para que a gente possa ter uma live tão participativa como nós tivemos hoje. Muito obrigado, professora Ilza. Muito obrigado, professor Theo. Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima. A gente se encontra por aí na luta e na defesa da educação pública de qualidade federal. Um abraço a todos e a todas e boa noite.